Oi, gente, estamos de volta, tá? Vamos dar continuidade ao conteúdo. No vídeo anterior, a gente estava falando que há áreas, que causam atração das pessoas. Por exemplo, as grandes cidades, porque nessas grandes cidades elas são mais desenvolvidas, As pessoas vão buscar melhores qualidades de vida, vão buscar emprego, tá? Nessas grandes cidades. Mas há também áreas que causam repulsão, tá? Que essa repulsão, esse afastamento, essa, de certa forma, expulsão dessas áreas, das pessoas que viviam nessas áreas, e aí elas vão procurar, por exemplo, a área de atração, tá? Então, essas áreas de repulsão, elas têm uma economia menos dinâmica, uma economia ainda que caminha a passos lentos, que ainda está se desenvolvendo, por exemplo, E essas áreas de repulsão também muitas vezes não têm emprego para as pessoas, Os meios de sobrevivência são poucos, vivem em situações precárias, Então elas vão procurar uma melhoria de vida em outras áreas mais desenvolvidas, que no caso são as áreas de atração, tá bom? Então, aqui no capítulo de vocês, na página 209, tá falando dessas áreas de repulsão e ela vai falar também das pequenas cidades, tá? Dizendo que em zonas rurais oferecem pouco trabalho e condições precárias de sobrevivência. A maior parte de sua população sai para estudar e trabalhar fora. Então aqui ele já está falando na questão das pequenas cidades, tá? Principalmente nas zonas rurais, que as pessoas vão procurar oportunidades em cidades grandes, tá? Aqui, por exemplo, alguns municípios de Campo Maior, por exemplo, Sigefredo Pacheco, Boqueirão, Barras, não é nem município de Campo Maior, Barras já é outro município, mas, por exemplo, as zonas rurais, as cidades menores que tem no entorno de Campo Maior ou no entorno de Barras, tá? E das outras cidades, geralmente sai muita gente, tá? Desses pequenos municípios. Por exemplo, Sigefredo Pacheco, sai muita gente para ir morar em São Paulo, para procurar justamente essas melhores condições de vida. Essas pessoas vão trabalhar na construção civil, elas vão trabalhar no corte da cana-de-açúcar. É tão tal que a gente, nesse período de pandemia, não sei se vocês chegaram a ver algumas notícias de pessoas voltando de São Paulo, para seus municípios, tá? Municípios de Campo Maior, município de Sigefredo Pacheco, de Cocal de Telha, de Boa Hora. Então, a doença lá é mais grave, Então, essas pessoas vieram todas para a sua cidade natal. E elas estavam lá fazendo o quê? Elas foram procurar melhores condições de vida, foram trabalhar, tá certo? É só para dar um exemplo aí de como essas áreas de atração, realmente atraem muitas pessoas de diversas partes do país, tá? Principalmente o estado de São Paulo, vai atrair muita gente de várias regiões, tá certo? Então, lá na página 210, a população brasileira em movimento, tá bom? Outra característica que já observamos é que a população brasileira, ela se deixa para atender, se desloca, se movimenta, tá? De um lugar para outro, para atender as variadas atividades dentro de nosso território. Chamamos essas transferências, das áreas de repulsão populacional para as áreas de atração, de migrações, tá? Então, a gente viu aqui que tem as áreas de atração e repulsão. E quando a população, deixa eu só aumentar aqui minha imagem, tá? Para ficar melhor de eu ler, que eu tô errando muito porque a imagem está um pouco pequena. Então, essas áreas, tanto de atração como de repulsão,
né? Elas são chamadas, esse movimento que as pessoas fazem, procurando essas melhores condições de vida, né? Que saem das zonas de repulsão para as zonas de atração, elas são chamadas de migrações, tá, gente? Migrações. Olha aí, outro conceito importante que a gente tem que saber a diferença, tá? Falamos lá no início, naquela aula passada, de imigração, né? Que é quando pessoas de outros países vêm para o nosso país, tá? Se fixar aqui, isso é chamada de imigração, tá bom? Também falamos de emigração, não foi? Quando as pessoas vão se deslocar dentro do nosso país, de um lugar para outro, de uma região para outra, e agora estamos falando de migrações, né? Que é, por exemplo, de um estado para o outro também, né? De um estado para o outro, de uma cidade para outra. Só que a migração aqui que ele está falando nessa migração, nesse deslocamento das pessoas para outros estados, para outros lugares, para outras cidades, né? Em busca de melhores condições de vida, certo? Então, vocês têm os mapas aí, tá? Que vão mostrar esses movimentos mais recentes, tá bom? Da onde é que as pessoas estão costumando sair, para onde é que elas estão costumando ir. No primeiro mapa, nós vemos uma seta vermelha, né? E uma seta verde, que ele está mostrando de onde é que a população está saindo e está indo para onde, né? Vamos observar aí esses mapas, tá? No outro mapa, do mesmo jeito, está saindo de um local e ele está indo para que estado, né? Por exemplo, tem bem aí no segundo quadrinho uma seta lá do Piauí. Aí ela está dizendo que pessoas do Piauí estão saindo para ir lá para o estado do Pará, tá bom? E aí tem outros exemplos, certo? E também, gente, vai ter essas migrações dentro de uma mesma região também. Tá? Então, esses gráficos vão explicar isso. Depois eu vou ver se eu imprimo esses gráficos, né? Para numa próxima aula a gente falar melhor, tá? Dessa questão da movimentação da população, certo? Só um momento, deixa eu passar aqui meu material. Página agora 211, tá? Então, gente, nesse processo migratório recente, destaca-se o êxodo rural, ou seja, a maior parte da população abandonou o campo e fixou-se nas cidades, o que faz com que a taxa de população urbana venha a crescer, tá? Então, outro conceito que vocês têm que aprender é o conceito de êxodo rural, tá? Êxodo rural, ok? Êxodo rural, que é isso? É a saída, tá? A saída da população do campo para a cidade. Tia, o que é que a população do campo vai fazer na cidade? Já falei para vocês. Buscar melhores condições de vida, tá? Se não está bem, se não está bom, né? Num lugar, vamos ver se tem outro, se a gente arranja um emprego, se as coisas melhoram, né? Então, isso é chamado de êxodo rural. E esse êxodo rural aconteceu muito na década de 1950, tá? Aqui no Brasil. Por isso que a população, ela cresceu na década de 1950, ela cresceu muito. Por quê? Porque o Brasil ele estava se tornando urbanizado, tá? As cidades começaram a aparecer aí, a formar-se cidades, tá? Então, as pessoas, né, lá do campo disseram, a cidade está evoluindo, a cidade está passando a se industrializar. Então vamos sair do campo, né? Vamos sair da zona rural e vamos para a zona urbana, para a cidade, né? Lá as pessoas estão tendo melhores condições de vida. Lá as pessoas, nem as pessoas, as cidades estão se industrializando, né? Então vamos para a cidade, vamos procurar emprego que agora vai dar certo, né? Então, na década de 1950, esse êxodo rural, ele foi muito forte aqui no Brasil, tá? Ainda acontece o êxodo rural? Acontece, tá? Muitas pessoas ainda saem do campo e vão se fixar
nas cidades, ok? Tem um gráfico logo após a imagem que tem aí de uns homens caminhando, né? Gente, observe os gráficos abaixo, que mostram os números comparativos dos 3 últimos censos, tá? Então, 1991, né, o Brasil, taxa de urbanização, 1991, 2000 e 2010. Então, aí de 10 em 10 anos, tá? Essas três gráficos em formato de pizza, tá? E eles vão nos mostrar a porcentagem da população, né, nessas três décadas aí, tá? 1991, população da zona urbana e zona rural. Como é que eu sei? Através da legendazinha, né? Dessa quadrículazinha que vai me dizer o que cada cor está representando. Então, nesse conteúdo, vocês têm que saber fazer a leitura de mapas, tá? Saber fazer a leitura de gráficos, tá bom? Então, nessa imagem aí, nós temos a porcentagem da população urbana e rural. População urbana está em que cor? Cor amarela. População rural, cor vermelha. 1991, qual era a população urbana do Brasil? 76%. Qual era a população rural? 24%. 2000, olha aí quanto a população cresceu. 2000 a população urbana era de 81%, população rural 19%. 2010, população do Brasil era de 84% urbana e 15,6% rural, tá certo? Então, nós temos que observar esses detalhes desses gráficos quando formos analisá-los, tá? Gente, esse assunto, ele é bem grande, tá? Então, não fiquem só na minha explicação aqui. Vocês também têm que dar uma lida no material para já ficarem por dentro do conteúdo, ok? Por dentro dos conceitos, né? Porque esses conceitos são muito importantes para esse conteúdo. E também para a vida, né? Porque a gente tem que saber das coisas em algum contexto. Às vezes uma pessoa fala sobre o êxodo rural, e aí você fica se perguntando, o que é êxodo rural? Então, você tem que saber, pelo menos, o que significa, né? O básico, certo? Então, lá na outra página, vai falar da mecanização das atividades agrícolas e a consequente falta de empregos geraram o êxodo rural, fazendo as pessoas migrarem para outras regiões. Ok, um dos motivos do êxodo rural. Mecanização das atividades agrícolas. Gente, isso aqui é muito interessante, tá? Quando ele fala de mecanização agrícola, a gente tem que se lembrar de agricultura, tá? Nós temos 2 tipos de agricultura. A agricultura tradicional ou familiar e uma agricultura moderna, tá? A agricultura tradicional ou familiar, aquela que é realizada pela família, em que as condições das atividades ainda são bem rudimentares, ainda usam técnicas simples, tá? Que técnicas são essas? Vai usar a enxada para abrir covas para plantar, vai usar um carro de mão, né? Vai usar um regador, aquele que a gente pega com a mão e vai lá aguar suas plantações. Isso é uma agricultura tradicional. E uma agricultura moderna? Gente, a agricultura moderna é essa agricultura que nós vemos, tá? Não sei se vocês já prestaram atenção, na televisão passa a propaganda do agronegócio, na TV Globo, tá? Então ali, aquela propaganda, ela vai mostrar muito dessa agricultura moderna, em que o homem, né, os grandes proprietários de terras, fazendeiros, eles estão comprando o quê? Tratores, para que sua produção seja mais rápida, mais eficiente, que ele possa produzir mais, tá? Então, isso é a agricultura moderna. Aquele exemplo da propaganda do agronegócio é uma agricultura moderna, tá? Então, isso afetou também as pessoas no campo. Gente, se eu tenho máquinas no campo, fazendo tudo, praticamente tudo, né? Só tem um homem lá programando essa máquina, programando esse trator, programando uma colheitadeira, né, que é a máquina que vai colher os alimentos, né? Para que eu vou ter 10 trabalhadores? Se uma máquina, eu só preciso de um homem para estar lá dentro
e aí ele ir mexendo nos botõezinhos lá e guiando essa máquina. Então, o homem do campo, os grandes fazendeiros, eles não precisam contratar 10 trabalhadores, ele contratando um já é suficiente para isso. Então, as pessoas ficaram o quê? Desempregadas. Então, elas disseram, vamos para a cidade procurar melhores condições de vida. Então, isso afetou também, né, e contribuiu para o êxodo rural, tá? Outra tendência que aparece no censo de 2010 é o crescimento acelerado das regiões norte e centro-oeste, tá? Nós estudamos regiões norte e centro-oeste, né? Estudamos as regiões do Brasil, para vocês saberem onde essas regiões estão lá no mapa. A explicação é o avanço das fronteiras agrícolas para o cerrado e para a floresta amazônica, invertendo o fluxo tradicional da migração interna. Gente, o que é que ele está dizendo aí? O que é que ele está explicando? Que houve uma mudança, né, das fronteiras agrícolas. O que é fronteiras agrícolas, tá? São as áreas que dão a oportunidade de se plantar. No nosso Piauí, nós temos uma fronteira agrícola, os cerrados piauienses, tá? Uma área que produz muita soja, milho também, tá? E que se tornou uma fronteira agrícola, uma região importante, tá, do nosso estado. Por exemplo, a região de Bom Jesus, tá? Lá em Bom Jesus, cidade de Bom Jesus, aqui no Piauí, eles vão produzir muita soja. E essa soja, ela é toda exportada para fora, certo? Então, as pessoas, o crescimento da população de certas regiões, né, aumentou por isso, tá? Mas ele está dizendo aí, tá enfocando a região norte e centro-oeste, tá certo? Nessas novas áreas ocorre a agricultura de alta tecnologia e grande produtividade, que as pessoas moram em cidades próximas. Então, quando as pessoas, né, quando os grandes fazendeiros, quando os grandes empresários encontraram essa nova fronteira agrícola, gente, elas, como eu falei para vocês, é uma agricultura moderna que utiliza grandes máquinas, grandes tecnologias, novas tecnologias surgem aí para quem produz aí no campo, na zona rural, tá? Quem produz milho, soja, arroz, laranja, tá? Prestem atenção nas propagandas do agronegócio que vocês vão ver o que é vamos dizer, essa mecanização do campo, tá bom? E essas pessoas, elas têm essas grandes áreas agrícolas, tá? É uma grande área imensa mesmo de plantação. E elas costumam morar em cidades vizinhas, né? Os donos dessas propriedades vão morar em cidades vizinhas, tá certo? Gente, continuando. A saída de brasileiros do país, que é a emigração, né? Emigração. Cada vez menos podemos nos considerar isolados do mundo. No nosso século, as comunicações são muito mais rápidas e podemos nos conectar e ver além de nosso país. As aspirações por uma vida melhor e com novas oportunidades têm levado muitos brasileiros a emigrarem, né? Saírem do Brasil para outros países. Muitos brasileiros, gente, estão indo morar fora, né? Muitas vezes por causa de uma melhor educação, muitas vezes porque já estão cansados da violência do Brasil e aí eles vão para outro país mais tranquilo, tá? Muitas vezes porque querem morar mesmo fora, tá bom? Só vem no Brasil de vez em quando, então isso é o processo de emigração. Quando as pessoas do país que eu moro vai, né, para um outro país, tá? É migração, é a saída do seu país de origem para outro país, tá? Ou então da sua região de origem para outra região, tá? Isso também pode ser chamado de emigração. Os países mais ricos, como os Estados Unidos, Austrália e Canadá, por exemplo, são os destinos preferenciais dos brasileiros. Isso ocorre porque esses países oferecem mais emprego e melhor qualidade de vida. Muita gente também sai, tá, para esses países para buscar oportunidade de emprego, né, porque ganha melhor, tá?
Página 213, vamos lá passando. Aí tá um quadro das emigrações, né? E esse quadro, né, onde tem esse mapa, ele está mostrando quais são os principais destinos das pessoas que saem aqui do Brasil. Aí, lá na região sul, para o Paraguai, né? Centro-Oeste vão para a Austrália, vão na região Nordeste, vão para a África, vão para a Ásia, vão para a Europa, vão para o Canadá, para os Estados Unidos, para o Japão, tá? É os principais destinos aí dos brasileiros para outros países. A grande maioria dessas pessoas se fixam nas cidades e trabalham nos setores industrial e comercial, normalmente em funções de baixa remuneração. Muitos profissionais altamente qualificados estão integrados ao mercado da tecnologia, representando o fenômeno da evasão de cérebros dos países pobres para os países ricos que absorvem esse tipo de mão de obra. Gente, foi o que eu falei para vocês, educação, né? Quando se investe em educação, as pessoas se tornam mais educadas, se tornam bem mais inteligentes, né? Então também está ocorrendo um fenômeno chamado evasão de cérebros, né? Que é isso? São pessoas que saem de países pobres e vão para países ricos. Os países ricos, gente, eles gostam de investir em ciência, gostam de investir em tecnologia, gostam de investir em educação. Então, eles procuram essas pessoas que têm formação acadêmica, né, que têm uma formação escolar boa, que são inteligentes, e esses países ricos estão à procura dessas pessoas para desenvolverem programas, desenvolverem aí tecnologias, desenvolverem aí a ciência, tá? Então, essa evasão de cérebro, essa saída das pessoas inteligentes, vamos dizer assim, para os países ricos, tá? E aí, o nosso país fica como? Com as pessoas menos inteligentes, né? Então, as pessoas inteligentes estão procurando melhorias, claro. Se eu sou inteligente, eu tenho como desenvolver algo novo em um país rico, deixa eu me mandar para um país rico que eu vou ficar rico também, né? Então, isso é chamado de evasão de cérebros, tá? Tem falando lá na página 213. Outros deslocam-se para países vizinhos em busca de terras mais baratas, como os brasiguaios, brasileiros que estão no Paraguai. Então, gente, tem gente que vai para outros países, por exemplo, do Brasil para o Paraguai, porque no Paraguai tem terras mais baratas, então as pessoas vão se fixar lá no Paraguai, né? Então, vamos para o Paraguai, que lá eu consigo comprar um terreno, eu consigo fazer uma casa e aí a gente vai morar lá, tá? Então, está ocorrendo também essa saída do Brasil para países vizinhos. Estima-se que mais de 4 milhões de pessoas deixaram o Brasil em busca de nova vida no exterior, mas esse número diminuiu para cerca de 2 milhões, sobretudo devido às crises econômicas mundiais, certo? Entretanto, gente, essas pessoas têm deixado mais de sair porque as coisas estão ficando difíceis, não só aqui no Brasil, mas em outros países também, né? Então, nem vamos tentar ir para outro país. E também tem a questão de que os outros países, muitas vezes, né, não aceitarem pessoas de fora lá no seu país. Os Estados Unidos é um. Ele não quer todo mundo lá no país dele, não, o Donald Trump, né? Então, tá, que ele está fazendo um muro com a na fronteira com o México, né? Que é para os mexicanos não irem para lá, né? Tem pessoas de outros países também que tentam entrar nos Estados Unidos de maneira ilegal e o Trump, mete a peia, manda a polícia, tira essas pessoas daqui. Eu não quero, né, pessoas de outros países aqui. Por quê? Porque ele vai ter mais gastos. Se ele ficar recebendo essas pessoas, né, ele vai ter gasto, ele já tem gasto com a população de lá. Para que ele quer mais gente lá no país dele, né? Então, o Trump, ele não é fácil assim para deixar ninguém entrar, não. Ele manda, todo mundo embora. Pede para a polícia
ficar de olho nas fronteiras lá, vendo quem é que chega, quem é que sai, tá? Então lá a política de fronteiras, de segurança nas fronteiras é muito grande, tá bom? E o Brasil tem essa política de fronteiras, né? De ter policiais ali vendo quem é que chega e quem entra? Tem, né? Tem, mas o Brasil deixa mais, vamos dizer, à vontade, né? Dá lá o seu jeito e aí as pessoas entram, tá certo? Então, acontece muito isso aqui no Brasil. Teve ano passado, que eu não estou lembrando quais eram as pessoas que estavam vindo para cá, qual era a fronteira do país. Deixa eu ver. Gente, tem muita gente de outros países que vem para cá. Eu vou tentar lembrar o nome das pessoas que estavam vindo para cá, tá? Quando a gente estiver nas nossas atividades. E aí, tocar nesse assunto, eu vou trazer de qual país teve a entrada de muita gente ano passado aqui no Brasil, porque esse país estava tendo problemas políticos, econômicos, a economia não estava tão boa, então as pessoas estavam vindo para cá, e eu acredito que ainda estão, tá bom? Vai falar também nas desigualdades de qualidade de vida, na outra página, né? Você já sabe que um país é considerado rico quando o trabalho de sua população produz riqueza nos vários setores da atividade. Essa riqueza é medida atualmente e é chamada de Produto Interno Bruto, PIB, tá, gente? Produto Interno Bruto, outra siglazinha que vocês têm que saber o significado. Entretanto, sua distribuição é muito desigual em nosso país, como já vimos. O PIB, Produto Interno Bruto, gente, é a soma de todas as riquezas, todos os lucros que o país tiver, vai se somar esse lucro e vai dar o resultado desse Produto Interno Bruto. Só que o nosso PIB, ele ainda é baixo. Ele é muito baixo em relação aos países mais ricos, mais desenvolvidos. Como o próprio nome já diz, né? Se o país ele é bem desenvolvido, ele vai ter mais dinheiro. Se ele está em desenvolvimento, o PIB, baixa um pouco. Então, o PIB do nosso país ainda gera muita riqueza? Gera, mas ainda é baixo em relação aos países mais desenvolvidos, ok? E esse também vai ter um outro índice, que é medido pelas Nações Unidas, né? Pelo Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento, que é o PNUD, que criou o Índice de Desenvolvimento Humano, o IDH. Nós vemos muito quando a gente assiste novela. Quando a gente assiste jornal, a gente vê muito falando de IDH, vê muito falando de PIB, tá? Então, PIB é uma coisa, é a soma da riqueza que o país vai gerar. O IDH é o Índice de Desenvolvimento Humano. Esse índice foi criado para quê? Para ver como é que está o desenvolvimento de um país de acordo com 3 características: a renda, a educação e o outro só um momento, renda, educação e a saúde, né? Renda, educação e saúde, tá? Então, esse índice de desenvolvimento ele foi criado para medir aí como é que anda no país, como é que anda a renda dos brasileiros, como é que anda a educação, como é que anda a saúde, tá? Então, esses índices, né? Esse índice e o IDH, ele vai ser também feito através de estudos, tá? E aí vai se saber como é que está indo, né? Como é que está se desenvolvendo a educação, a saúde no Brasil ou em outro país, a renda dos brasileiros, como é que está, né? Então, esse índice, ele tem uma nota, tá? É como se fosse uma prova, né? Uma prova, assim, do país, que o país vai fazer. A nota desse IDH vai ser, gente, de 0... O apagador caiu aqui, desculpem, tá? Essa nota vai ser de 0 a 1, tá? 0 a 1, tia, como é que vai medir esse negócio de 0 a 1? Por exemplo, se o IDH do Brasil tiver
em 330. A nota dele foi 330. Esse IDH está baixíssimo, tá? Ele está mais próximo de quem? De 1 ou de 0? Está mais próximo de 0, então ele está baixo. E se o IDH do Brasil fosse 945? Era legal, tá? Muito bom. Por quê? Porque ele estava mais próximo de 0 ou era mais próximo de 1? 945. Mais próximo de 1. Então, gente, tem países que o IDH é baixíssimo e tem países que o IDH é muito elevado, ou seja, está próximo de 1. E se ele está próximo de 1, esse indica que esse país tem desenvolvimento, é um país rico, é um país que investe em educação, que as pessoas têm trabalho, que as pessoas têm saúde, tá? E se está próximo de 0, indica que é um país ainda que é subdesenvolvido, que as coisas ainda estão caminhando a passos lentos, que a renda não é tão boa, que a educação ainda não é tão boa, que a saúde também ainda não melhorou, tá certo? Então a gente vai ter a oportunidade, tá, gente, de falar mais sobre esses índices PIB, IDH, tá? Vai falar também desses conceitos, minha pata está toda torta aqui, vai falar desses conceitos ao longo das nossas atividades, ao longo de outras explicações de questões, tá certo? Então, por hoje, nós encerramos aqui. Vou deixar uma atividade muito importante para vocês, tá? Eu quero que vocês se esforcem em fazer essa atividade. Ela vai valer aí, já vai contar como pontos para o qualitativo de vocês, tá? E ela é uma atividade que vai falar sobre esses conteúdos que a gente está iniciando aqui no primeiro bimestre, ou no segundo bimestre, desculpem, novamente. Essa atividade, ela está explicada passo a passo, está anexada na plataforma, e eu quero que vocês sejam bem criativos e que deixem a vergonha de lado, tá bom? E que essa atividade possa ser feita por vocês. Não precisa ser uma coisa muito longa, mas eu gostaria muito de que todos vocês fizessem, tá? E eu queria receber, inclusive, essa atividade. Lá eu deixei como é que vocês podem estar me enviando essa atividade, ok? Está anexada na plataforma. Então, gente, nós ficamos por aqui e vamos ter a oportunidade de depois falar mais desse conteúdo, tá certo? Tenham um bom dia e um forte abraço.